Você sabe qual a relação entre criação de gado e uso consciente dos recursos hídricos? Quem vai falar mais sobre isso é o zootecnista Raimundo Reis. Ele é um dos debatedores do seminário Água Innovation, que começou ontem e segue até hoje aqui em Fortaleza. Obrigada pela sua presença aqui conosco. Qual é essa relação que existe? A gente tem principalmente quem trabalha com produção irrigada, né? Existe uma pressão para se usar conscientemente essa água, né? Que é um bem tão valioso, né? Então, hoje o que a gente busca é utilizar esses recursos hídricos de forma mais consciente, de forma mais eficiente, né? Para que a gente possa continuar a desenvolver essas atividades, no caso a pecuária, mas de forma sustentável, né? Pensando não só a atividade como negócio, né? Como também uma atividade que é amiga do meio ambiente, né? E para a manutenção desses recursos hídricos. Então, o que a gente busca, né, como profissional, né, e como várias instituições, é exatamente desenvolver essa atividade utilizando de forma eficiente o recurso hídrico. As tecnologias têm auxiliado nesse processo? Tem auxiliado e a gente pode dizer que existe um estoque muito grande de tecnologia para isso, um estoque de conhecimento, né? O que a gente precisa é colocar isso em prática, né? Existe, às vezes, uma dificuldade da gente pegar toda essa informação que a gente tem, que a academia já proporciona, né? Em tantas áreas afins, para a gente levar isso para o campo, né? Essa informação. Então, existe sim, no caso, eu trabalho voltado mais para a produção de leite, de ovino e caprino. O que a gente tenta fazer é utilizar, por exemplo, espécies forrageiras que demandem menos água, né? Por exemplo, hoje nós temos aí a palma forrageira como uma cultura muito interessante para o semiárido e que tem uma demanda muito baixa, demanda hídrica, né? E que dá uma segurança para o produtor e também utiliza de forma eficiente os recursos hídricos. A palma é mas eu posso falar, por exemplo, também da produção da mandioca, tanto da produção da raiz, que serve para alimentação animal, como também na parte aérea da mandioca. É outra cultura também adaptada ao nosso clima, que demanda pouca água. Como é que está a produção aqui no estado? Nós passamos, né, depois de um período aí de 7, 8 anos de um ciclo de seca, né? Nós tivemos aí 2 anos de invernos regulares, a gente ainda não conseguiu reabastecer todos os reservatórios do estado, né, em função a pluviosidade está na média, na verdade, mas a gente sente que as atividades agropecuárias, elas vêm se recuperando, né? Nós temos setores no estado do Ceará que eles estão indo muito bem, né? Como você vê, a cassinicultura é uma atividade muito interessante. A apicultura tem 2 anos também que, depois do período de seca, vem se recuperando. E a produção de leite é um exemplo clássico, né, de atividade que tem uma importância social e econômica dentro do estado do Ceará, né? A gente está já há 7 anos seguidos com a produção de leite crescente, mesmo com o período seco. Então isso mostra que a atividade está seguindo um caminho, ela está encontrando um caminho de desenvolvimento, né? E convivendo, inclusive, com a falta de água, que foi o que aconteceu anos atrás. Esse período de pandemia afetou a cadeia de alguma forma? Eu costumo dizer, inclusive convivendo com amigos, né, com pessoas que têm outros negócios, eu digo o seguinte: enquanto a turma estava em casa, a gente estava no campo trabalhando. Então a gente não parou porque a planta ela não espera, né? O animal não espera, eles estão ali. Se for animal, eu tenho que fornecer alimento todos os dias. Se eu estiver produzindo leite, esse leite eu tenho que tirar todos os dias. Então, na verdade, e os números, né, mostram isso, que o setor agropecuário no Brasil é o que gerou até mais economia nesse período de pandemia, até porque as pessoas demandaram mais porque estavam dentro de casa e também porque a agricultura e pecuária não para, né? Então a gente tem um cronograma, a gente tem uma agenda de trabalho no setor rural que ela não para, né? Então a gente continuou firme sempre. Você está participando também do seminário, né? E o que você vai falar a respeito desse momento? Você vai moderar, vai participar como debatedor? Eu estou fazendo uma apresentação hoje, né? Eu estou como palestrante, eu vou falar exatamente da produção de volumoso, que é o principal alimento aí dos bovinos e ovinos e caprinos, mas falando exatamente desse tema, de uma forma sustentável. Então a gente vai falar de opções que nós temos de espécies forrageiras, que sejam mais adequados à nossa realidade, ao semiárido, né?
Então a gente tanto trabalhar melhor os recursos hídricos, os recursos ambientais, como também fazer com que o produtor ele tenha um retorno da atividade. Então, ele consegue ter, os produtores locais, eles conseguem ter noção dessas tecnologias, eles estão sendo monitorados, estão sendo, de certa forma, sendo acompanhados para colocar em prática? a gente sente um hiato aí no processo que a gente chama da difusão do conhecimento, né? Difusão da tecnologia. Eu acho que esse trabalho podia ser muito mais vultoso, né? Mais volumoso. Infelizmente, a gente tem só 10% do produtor recebe assistência técnica, seja ela pública, seja ela privada. Então, é muito pouco, né? Então, a gente briga todos os dias para fazer com que essa informação chegue. Eu estava até conversando com um amigo. Hoje, o próprio canal de YouTube, essas ferramentas que tem na internet, está sendo uma ferramenta muito interessante de chegar essas informações de uma forma muito simples, né? Visualmente, para o produtor, inclusive aqueles mais simples, né? Com dificuldade até de leitura e tudo. Então, hoje eu vejo que essas tecnologias, redes sociais, estão ajudando bastante na difusão do conhecimento. Ok, e o seminário agora é online, não é isso? A participação? Online, pode participar lá, pode entrar na página do Instituto Futuro, tá de graça, né? A inscrição é gratuita e muito conteúdo bacana. Tá ok, muito obrigada pela sua participação. Obrigado a vocês. Boa tarde. Boa tarde.